Boa noite, tudo bem com vocês? Amém? Sejam bem-vindos, podei vos assentar em nome de Jesus. Que bom que você está aqui na casa de Deus. Amém, igreja? Amém? E deixa eu perguntar aqui, quem é aqui que veio sexta-feira? Levanta a mãozinha. Muito bem. E quem não veio sexta-feira? Levanta a mão. Onde você estava? Olha lá, tá vendo? Tinha que ter deixado e vindo. Traz o sorinho no braço, se for preciso. Amém, igreja? Irmão, foi uma bênção, né? Nossa sexta-feira também. E já tivemos hoje pela manhã. E também foi abençoada. E agora à noite. E você que está aqui presente, isso é de grande valia e importância. Que o seu coração esteja aberto para ouvir e receber de Deus a palavra, que Ele vai falar ao seu coração em nome de Jesus. Amém, igreja? Irmãos, bom é assim, ó. O bom é que Deus sempre fala aos nossos corações. E melhor ainda quando os nossos corações estão abertos para ouvir o que Deus tem o quê? Tem a falar. Então que o seu esteja aberto nesta noite em o nome do Senhor Jesus. Amém? Digam glória a Deus. Tá, Jesus foi crucificado na sexta-feira e no domingo, ao terceiro dia, ele o quê? Ressuscitou. Diga glória a Deus. E eu quero que você abra a sua Bíblia lá em João capítulo 20. A nossa mensagem está aqui em João capítulo 20. E deixa eu já parafrasear para você, que aí nós vamos entrar direto, irmãos, no assunto, que é assim, ó. A Bíblia menciona a respeito, bom, primeiro você sabe que Jesus foi crucificado na sexta-feira. Irmãos, quando nós falamos assim, Jesus foi crucificado na sexta-feira, e aí ao terceiro dia ele ressuscitou, às vezes na nossa Bíblia é só mudar de página, que você vai ver todo o relato. Mas na época o que eles estavam vivendo não era bem assim nesse sentido. Porque nós temos que entender, Cristo está sendo crucificado, foi crucificado, imagina a dor, a tristeza no coração daquele povo, por ver o Jesus deles, que também é o nosso, mas o deles no sentido que andou com eles, que estavam com eles e etc. E agora simplesmente pronto, Jesus é morto, mataram Jesus. Pegaram depois, na mesma sexta-feira, José de Arimateia e Cornélio, eles tiraram o corpo de Jesus da cruz. A Bíblia diz que prepararam, enrolaram no lençol e sepultaram Jesus na sexta-feira. Então você imagina como que aquele povo deve ter voltado para suas casas. Será que eles voltaram felizes, irmão? Não tem como, né? Voltaram triste, o coração dilacerado, enfim. E aí o detalhe, sexta-feira, aí vem o dia de sábado. Imagina que nesta noite de sábado, como é que você acha que eles ficaram? Isso creio eu, irmão, que bem provável que mal conseguiram o quê? Dormir. Porque quando a pessoa passa por alguma situação realmente extrema, irmão, fica difícil até para quê? Para dormir. E agora, tá, passaram de sexta para sábado e agora eles estão vivendo no sábado. Será que deu para mudar, para esquecer alguma coisa? É óbvio que não. Então o coração deles ainda está sentindo demais essa dor. A Bíblia chega a mencionar que Moisés, quando ele morreu, o povo de Israel ficou chorando a morte de Moisés por 30 dias. Então 30 dias o povo de Israel chorando a morte de Moisés. Não era da gente esperar diferente, chorando a morte de Jesus, porque eles sabiam que Jesus tinha morrido. Quando veio no domingo pela manhã, a Bíblia menciona que Maria Madalena, ela decide, irmãos, coloca no coração que ela ia no túmulo de Jesus, aonde Jesus foi sepultado. E aí no meio do caminho, embora alguns evangelhos mencionem que não foi só Maria, foram outras mulheres também, no meio do caminho elas indagaram, mas vem cá, como é que nós vamos remover a pedra? Nós não vamos conseguir. E o resultado? Que quando elas chegaram, a pedra estava removida. E elas então viram a pedra removida, viram que o corpo de Jesus não estava lá dentro, elas voltaram, irmãos, e foram falar para os discípulos.
E elas falaram: olha, o corpo de Jesus foi roubado, alguém pegou o corpo dele, não está lá mais. A Bíblia menciona que Pedro e João, eles vêm correndo, isso para chegar no túmulo. O João chega primeiro, depois, mas não entra no túmulo, aí chega Pedro, o Pedro chega e o Pedro entra no túmulo e comprova e vê que o corpo de Jesus não está no túmulo. E aí a Bíblia menciona que eles então vão embora, e fica Maria Madalena. Ela não vai embora, ela permanece diante do túmulo. Amém, igreja? E é aqui que está a nossa mensagem de hoje, tá? O capítulo 20, eu vou ler com você a partir do versículo 11. Só para, daqui a pouco eu vou trazer essa informação para você, que isso eles fizeram, irmão, no domingo, e era de madrugada. Segundo estudiosos acreditam que por volta de 3 horas da manhã em diante, que elas, as mulheres e depois os homens também, que foram ao túmulo de Jesus, tá? E o capítulo 20, versículo 11 diz assim, ó: e Maria Madalena, tá? Estava, o que, igreja? Chorando, fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, assentado onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Vai. E disseram-lhe eles: mulher, por que o que, igreja? Por que choras? E ela lhe disse: porque levaram o meu quê? Meu Senhor, e não sei onde o que, igreja? O puseram. Então aqui você dá uma parada, irmão. Os discípulos vão embora e a Maria fica. E a Bíblia diz que a Maria está chorando. A Maria está chorando, está chorando. Ela olha para dentro do túmulo e vê 2 anjos. E os anjos perguntam para ela: mulher, por que está chorando? E ela responde e diz: Senhor, porque levaram quem? O meu Jesus. Preste muita atenção, irmão. A Maria está chorando porque ela acreditava que tinham roubado, tinha tirado o corpo de Jesus dali. E aí ela chora, e eu vou usar essa expressão. Ela chora tremendamente, copiosamente, irmãos, porque ela não estava, ou seja, porque o Senhor dela, o Jesus dela, foi tirado. E aqui que é um detalhe que eu vou falar para você. Eu, nesses anos de ministério que eu tenho, eu já vi pessoas chorarem por muitas coisas. Por exemplo, às vezes mulheres choram e vêm falar com a gente chorando porque o marido abandonou. O marido abandonou e ela está desesperada, como é que vai ser? Às vezes a pessoa vem falando para nós, chorando, porque perdeu o emprego. Olha, eu perdi o emprego e agora não sei como é que eu vou fazer para sustentar minha família e etc. Tem pessoas que às vezes vêm chorando porque perdeu a empresa. Tinha uma empresa, a empresa faliu e etc. Mas entenda, irmãos, é muito raro as pessoas virem a nós ouvir chorando porque perdeu Jesus. Porque não estão tendo quem? Jesus. Às vezes as pessoas, é como que Jesus não está na vida dela mais, só que ela não percebe. É como que continua vivendo uma vida o quê? Normal. Como se tivesse tudo certo, não tem problema algum. Aliás, só foi Jesus, só Jesus. Não foi outra coisa a não ser Jesus que eu perdi. A Maria está aqui, eu posso até de usar essa expressão, é como que ansiosa, desesperada, aflita, porque ela sentiu que perdeu quem? O Senhor, levar o meu Senhor. E eu não posso viver sem o meu Senhor. Eu quero o meu Senhor. Irmão, isso tem que ser um anseio no coração de todos nós e de todo aquele que porventura se vê sem Jesus.
daquela pessoa que talvez ela esteve ou estava bem um dia, outrora com Jesus, e de repente ela parou, deixou de sentir a presença de Deus. Ela deixou de ter a presença de Deus na vida dela, é como se Jesus fosse tirado e levado embora. Só que às vezes Jesus foi levado embora, não está mais com ela, e o pior de tudo, que ela não percebe. O pior de tudo é que ela não sentiu falta, ela não deu conta que Jesus não está mais com ela. E pior do que isso, tem, pastor? Tem. Pior do que isso é quando a pessoa sente que Jesus não está mais e continua o quê? Normal. Como se tivesse tudo o quê? Tudo. Maria não. Maria, você percebe que ela não vê Jesus e ela chora, irmão. Levar o meu Senhor. Eu não posso aceitar, eu não posso viver sem o meu Senhor. Eu quero o meu Senhor. Estão entendendo, sim ou não? E aí tem pessoas que elas estão, irmãos, sem Jesus e não perceberam. Não, pastor, mas não pode. Como é que pode uma pessoa ficar sem Jesus e não perceber? Quer ver, ó? Você deixa marcado da sua Bíblia em João, que nós vamos voltar aí, tá? Você vai lá para Lucas, capítulo de número 2. Deixe marcado aí. Você volta um pouquinho na sua Bíblia. Lucas, capítulo de número 2. Aqui nós temos um caso, irmãos, que na verdade esse relato, deixa eu ler com vocês a partir do versículo de número 39, tá? Lucas 2, 39. E quem encontrou, diga glória a Deus. Diga amém. Diz assim, ó, para você entender. Lucas 2,39. E quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram a Galileia, para a sua cidade de Nazaré. Vai. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. O menino aqui é Jesus, tá, irmãos? Continua. E diz, ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa do que, igreja? Da Páscoa. Os pais aqui, José e Maria, tá? Que ia para Jerusalém todos os anos. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém. Ó, e não o souberam o que, igreja? Seus pais. Então dá uma paradinha e preste atenção. Eles vão para Jerusalém para comemorar a Páscoa, irmãos, como eles costumavam fazer todo ano. E aí várias pessoas, familiares, eles, vamos dizer assim, celebraram a Páscoa em Jerusalém. Terminado toda a celebração, então eles preparam novamente e vão voltar agora para Galileia, para a casa deles. E eles estão andando, não só Jesus, Maria e José, mas também os outras pessoas e familiares, parentes deles, e eles estão voltando para Galileia. Só que a Bíblia menciona que Jesus ficou em Jerusalém. E não o quê? Não souberam quem? Seus pais. Bom, pastor, isso pode acontecer? Pode. Jesus já tinha idade de 12 anos, então já não era um bebezinho, já era uma pessoa, vamos dizer assim, meio crescida, que já fazia ou sabia de muitas coisas. Entretanto, ele, Jesus, ficou, não souberam seus pais. O próximo versículo, olha o que diz. Passando, porém, eles, pensando, porém, eles que viria de campanha pelo caminho, ó, andaram caminho de que, igreja? De um dia, e procuraram-no entre os parentes e o que, igreja? E conhecidos. Olha o detalhe. E como não o encontraram, voltaram a Jerusalém em busca de quem? Dele. Preste muita atenção, irmãos. Eles andaram um dia, caminhando um dia, sem a presença de quem? De Jesus. É claro que eu creio que você já ouviu, tem caso, relato, né? De pessoas que, por exemplo, elas
Esquece os filhos, até dentro de casa, tiveram tragédia, coisa do tipo. Às vezes ocorre fato nesse sentido. Mas aqui a Maria e José, eles esqueceram Jesus, Jesus ficou em Jerusalém, eles estão caminhando, andando um dia, em outras palavras, um dia sem quem? Sem Jesus. Irmão, não perceberam, acharam que Jesus estava por ali, quando na verdade Jesus tinha ficado em Jerusalém. E aí o detalhe é esse, tem pessoas aqui, no caso deles, ficaram um dia, mas tem gente que tem 2, tem gente que tem 3, uma semana, um mês, andando sem quem? Sem Jesus. Andando sem Jesus. Irmão, tem gente vivendo uma vida sem Jesus. E sabe o que é pior de tudo? Que ainda não o quê? Não perceberam. E continua o quê? Andando, continua caminhando, vivendo no bom sentido a vida como se nada tivesse acontecido. As pessoas não percebem. E agora vem um fato que eu vou te falar, irmão. Às vezes tem pessoas que, apesar de estar dentro da igreja, vamos dizer assim, na casa de Deus, mas às vezes estão andando sem quem? Igreja? Sem Jesus, irmão. E não estão percebendo. Mas como pode uma pessoa andar sem Jesus, viver sem Jesus e não perceber? Lamentavelmente, às vezes a pessoa vive assim e não percebe. E acha que está tudo o que é igreja. Muito bem. Principalmente com, vamos dizer assim, com a vida que nós vivemos hoje no dia a dia, irmãos. Com usar essa expressão, as correrias da vida. Lembra de Marta e Maria? Sim ou não? Não é essa Maria Madalena? Quando Jesus entrou na casa de Marta e Maria, a Maria sentou aos pés de Jesus e a Marta ficou como? Preocupada, correndo de um lado para o outro, ansiosa e etc. E depois ainda queria tirar a Maria dos pés de Jesus, e Jesus falou para Maria, para Marta: Marta, Marta, você está fadigada, ansiosa com muitas coisas, mas uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte e dela não vai ser tirada. Em outras palavras, Marta, você está muito ocupado correndo atrás de muitas coisas, mas o mais importante sou eu, Marta, e que você está me esquecendo. Às vezes a correria do dia a dia, irmãos, faz muitas pessoas esquecerem quem é a igreja? Jesus. Esquecer Jesus, deixar de lado. A própria mãe de Jesus esqueceu ele em Jerusalém. Irmão, dá para imaginar? Tá José e Maria andando, caminhando, daqui a pouquinho. Ô Maria, cadê Jesus? Uai, eu achei que estava com você, José. Não, não está comigo. E eu pensei que estava com você. Não, mas deve estar brincando. Você sabe que João Batista era primo de Jesus, né? Sim ou não? Provável, não sei. Talvez João estivesse no meio. E cadê João? João não, ninguém viu João. João, você não viu Jesus e etc. Eles começam a procurar entre os parentes. E o detalhe, irmão, não o quê? Não encontraram. Eu e você, muito difícil de encontrarmos Jesus no meio dos parentes. Aqui eles não encontraram, caminho de um dia, não sei, voltaram para Jerusalém, não sei se mais um dia ou talvez pelo caminho ficaram procurando. O resultado é que o próximo versículo vai dizer o seguinte, ó, o próximo: e todos os que o ouviram admiravam da sua inteligência. Não, volta lá, Júnior, acho que eu não li o outro não. Isso. Aconteceu que... Isso, é aí mesmo. Agora, ó. Aconteceu que, passado 3 dias, o acharam aonde, igreja? No templo. Onde Jesus estava? No templo. Irmão, na casa de Deus, na igreja, é lugar de você encontrar quem é a igreja? Jesus, irmão. É aqui que nós encontramos Jesus. É aqui que nós, em outras palavras, vamos ter Jesus na nossa vida. Diga amém, igreja. Deixa eu terminar o versículo aí. Diz assim, ó, no templo, assentado no meio dos doutores e ouvindo-os e interrogando-os. Resultado, irmão, levou 3 dias para Maria e José, para eles encontrarem Jesus novamente. Mas eles, no bom sentido, esqueceram Jesus, não lembraram de Jesus. Nós não podemos deixar que Jesus é como que seja tirado ou esquecemos de ter Jesus sem sentir a falta.
Nós não podemos ficar, irmão. Se porventura você diz, pastor, parece que Jesus não está comigo mais. Parece que eu não tenho a presença de Jesus mais. Não acostuma com isso. Pelo contrário, faça como Maria. Não, eu não posso viver sem o meu quê? Sem o meu Senhor. Aonde Ele estiver, eu quero estar. Eu quero ter o meu Senhor comigo. Diga amém. Volta para João de novo, por gentileza, capítulo 20. Evangelho de João, capítulo de número 20, irmãos. Aqui, a Maria, ela respondeu exatamente isso, irmão, ao anjo, que o versículo de número 13, ela lhes disse, porque levar o meu Senhor, e não sei onde o que é igreja, onde o puseram. Então, a Maria, ela está, vamos dizer assim, aflita, porque o Senhor dela foi levado e ela não sabia onde estava. E aí o versículo seguinte, que é o versículo 14, que diz assim, versículo 14, irmão. E tendo dito isso, voltou-se para trás e viu quem? Jesus em pé. Vai. Mas não sabia que era quem? Que era Jesus. Então a Maria está diante do túmulo, chorando, ela olhando dentro do túmulo. Aí o anjo fala com ela a respeito, ela vira, quando ela vira, ela vê quem? Vê Jesus. Porém o detalhe, mas não sabia que era quem? Que era Jesus. Aí diz assim, o versículo próximo. Jesus falou assim, disse-lhe Jesus, mulher, por que choras? Quem buscas? E ela diz, ela cuidando que era o hortelão, que é o jardineiro, disse-lhe, Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu que é a igreja, o levarei. Ela achando que era um jardineiro, e ela diz, me diga onde você levou, colocou ele, o corpo dele, que eu vou buscá-lo de volta, eu vou trazê-lo. Em outras palavras, eu estou pronto para ir aonde ele estiver. Só que aqui a Maria estava falando com o próprio quê? Próprio Jesus. Pastor, mas não entendi. Ela olha para Jesus e não conhece Jesus? Por que ela não conhece Jesus? Aí tem gente que dá um monte de explicações, irmão, ou quer explicar um monte de coisa. Eu creio assim, por que ela virando, olhou para Jesus e não reconheceu e achou que era um jardineiro? Primeira coisa, quando ela foi lá no sepulcro de Jesus, no capítulo 20, no comecinho do versículo 1, a Bíblia fala que ela foi de madrugada, ainda de noite. Então, por volta de 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, não sabe o horário certo. Qual era a distância da casa dos discípulos ao sepulcro? Historiadores dizem que ficava entre 750 metros a 1.200 metros, 1,2 km, mais ou menos era a distância. Quando ela volta, que avisa os discípulos que Pedro e João vai correndo até o túmulo, olha e vê o túmulo vazio, depois eles voltam embora de novo, e ela permanece. Então, uma distância pequena, não grande, que o tempo, eu creio ainda, que o dia não tinha amanhecido, ainda continuava o que, igreja? Escuro. Por isso que ela olha para Jesus no escuro, não é como o dia de hoje, que nós temos iluminações, etc. A gente tem uma noção disso de duas maneiras, né? Quando vai embora a energia, que nós ficamos sem energia, fica tudo o quê? Você não consegue ver o quê? Nada. Ou então quando você vai para a roça, né? Você vai na roça, lá à noite, não tem energia, você vê aquela escuridão, é assim ou não é? Se é que não tem, né? Que nós também está tendo. Mas enfim, quando não tem energia, irmão, fica tudo escuro. Eu penso comigo que ainda é escuro, ela vira para Jesus e não conhece. Ela acha que Jesus é o quê? Um jardineiro. Meu Senhor, diga onde o Senhor colocou, que eu vou atrás dele. Aí o versículo seguinte diz assim, esse aí mesmo, isso. Disse-lhe Jesus. O que ele disse? Maria, foi assim que ele falou? Ela, voltando-se, disse-lhe, Rabone, que quer dizer o quê? Mestre. Preste atenção, irmão, volta lá. Quando Jesus, que ela
a Bíblia menciona que ela olhou para Jesus, não conheceu, e ela virou as costas para Jesus de novo. Aí Jesus diz para ela, e a resposta de Jesus aqui tem um ponto ali de exclamação, que ele diz o quê? Diz Jesus o quê? Maria. Foi assim que ele falou? Ô Maria. Não. Maria. Quando Jesus exclama Maria, ela reconheceu a voz de quem? De Jesus. Ela reconheceu que era Jesus, irmão. E a Bíblia menciona no versículo seguinte, o próximo. Olha só, o próximo, isso. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, o meu Deus e vosso quê? Deus. Esse não me detenhas quer dizer não me segure, não me agarre. A Maria, irmão, eu penso comigo, porque pelo texto que diz não me agarre, não me segure ou não me detenha, a Maria, na hora que Jesus disse Maria, ela entendeu e sabia que era quem? Jesus. O que ela fez? Agarrou Jesus. Eu penso que deve ter agarrado aos pés de Jesus. Amém, igreja? Esse é o detalhe que eu quero que você entenda. Ela estava querendo encontrar quem? Jesus. Ela ansiava levar o quem? Meu Jesus. A Bíblia diz, irmão, que nós devemos buscar o Senhor enquanto podemos o quê? Invocar enquanto está o quê? Isso. É tempo de nós buscarmos Jesus, de invocarmos. Se você tem sentido como que a ausência dele da tua vida, não desista, não pare. Jesus, eu quero o Senhor, eu vou te buscar. Eu não posso viver sem o Senhor. Toda pessoa que ela anseia no coração buscar o Senhor o deixará encontrar. Foi Jesus que deixou Maria encontrá-lo. Amém, igreja? E aqui a Maria, ela encontra Jesus e agarra Jesus. Agora esse é o detalhe. Pouca hora ela estava diante do túmulo de que maneira? Sorrindo ou chorando? Imagina a dor que a Maria estava sentindo, irmão. Primeira dor de Jesus ter morrido, sim ou não? Jesus morreu. A dor tremenda. Agora, para acabar de completar, que ela chega diante do túmulo e o corpo de Jesus não está lá, penso eu que a dor deve ter aumentado. Agora levaram o meu Jesus, quer dizer, antes eu achava que eu podia pelo menos vê-lo aqui, mas agora nem estou vendo, porque levaram Jesus embora. Então a dor de Maria, o sofrimento dela é grande. E na hora que ela vê Jesus, ou seja, que ela reconhece Jesus falando, Maria, que ela entende que é Jesus, ela abraça aos pés de Jesus, e agora eu te pergunto, e a dor de Maria? Hein? Continua? O que aconteceu? O que aconteceu? Irmão, dá para imaginar? Dá para imaginar a alegria de Maria? A felicidade de Maria que ela teve, do pranto, do sofrimento, talvez ela pudesse até continuar chorando, mas agora de felicidade, não mais de dor ou de tristeza, de alegria. E ela, em outras palavras, é como que prendeu-se a Jesus, toda feliz porque ela encontrou o Senhor. Diga glória a Deus. Isso aqui tudo para nós é uma grande lição que você vai entender daqui a pouco, irmãos. Mas o detalhe é esse, que Jesus se revelou para Maria. Diga amém. Diga glória a Deus. E é o que eu e você precisamos entender, irmão. Pedro esteve lá no sepulcro, sim ou não? Esteve ou não esteve? Eu falei para você, embora nós não lemos, mas esteve. João, o discípulo amado, esteve no sepulcro, teve também. A pergunta é, por que que Jesus se revela a Maria Madalena e não a Pedro? E não a João, a André e a algum outros dos discípulos? Por que que Jesus se revela a Maria? E esse aqui para nós, esse é o detalhe, irmão. Por que Jesus revela a Maria e não a um dos discípulos? Você sabe que a pior de todas as notícias veio a partir de uma mulher, que por sinal era perfeita, que veio através de Eva, lá do Jardim do Éden. Você lembra disso? A pior das notícias, irmão, que a morte entrou no mundo partiu de Eva por causa da desobediência.
E agora nós estamos tendo aqui que Jesus vem falando depois de ser morto e ressuscitado. Primeira aparição de Jesus para Maria Madalena, não foi para outra, para ela. Aparece também para uma mulher, mas agora não uma mulher perfeita. Porque você sabe que Maria Madalena, ela era uma ex-prostituta. Você sabia disso ou não? Não, pastor, era. Ex-prostituta. Ela era uma prostituta da qual a Bíblia menciona que Jesus expulsou os 7 demônios dela. Então a Maria Madalena era uma mulher, vamos dizer assim, antes de conhecer Jesus, ou seja, antes de estar com Jesus, era uma pessoa perturbada. Era uma pessoa, vamos dizer assim, irmãos, como que eu posso dizer? Que foi uma pessoa que foi abusada. Ela foi uma pessoa abusada, ela foi uma pessoa humilhada, porque ela era uma prostituta. Além dela ser uma pessoa, foi humilhada, abusada, foi uma pessoa desprezada, uma pessoa rejeitada, porque muitos provavelmente rejeitavam ela pelo fato de saber a respeito disso. Era uma pessoa, que eu posso usar essa expressão, que a sociedade condenava. Uma pessoa que foi abandonada. Porque imagina, ela era prostituta, será que alguém queria ter um caso sério com ela? É óbvio que não, queria aproveitar dela. Então ela era uma pessoa que, vamos dizer assim, que era abandonada. Ela era uma pessoa, irmãos, vamos dizer assim, maltratada. Tudo isso era como ela vivia, até encontrar Jesus anteriormente, que ela deixou de ser deixou de ser uma prostituta e passou a ser uma mulher de quem? De Deus. Uma mulher mudada, uma mulher transformada. Mas entenda, ela era uma ex-prostituta. Então nós podemos dizer, Jesus se revela a uma pessoa que eu posso dizer assim, improvável. Uma pessoa incerta. Uma pessoa que, no bom sentido, não era para dar tanta credibilidade para ser a primeira a ver o Cristo ressurreto, mas é exatamente para ela que Jesus se revela. E o que é que isso tem a ver, pastor? Isso tem a ver, irmãos, que na Bíblia, quando menciona a respeito de mulher, é símbolo da igreja. É símbolo do quê? Da igreja. Maria Madalena é um símbolo da igreja de Jesus. Nós, quando eu digo nós, toda a igreja como um todo, que nós somos pessoas imperfeitas, somos pessoas improváveis. Irmão, sem demagogia, mesmo nós aqui, que não é um grupo tão grande assim, mas aqui dentro tem pessoas que já viveu cada coisa, cada história, cada situação. Pastor, antes de eu conhecer Jesus, olha, eu vivi totalmente uma pessoa desnorteada, uma pessoa esquisita, fazia umas coisas loucas. Mas agora eu conheci Jesus. Jesus se revelou para Maria. Jesus se revelou para a igreja que somos nós. Diga amém. Quer ver, você vai deixar a sua Bíblia, vai em 1 aos Coríntios, capítulo 6, que você vai ver um negócio. Isso aqui Paulo escrevendo à igreja de Corinto, irmãos, que, como eu disse a você, que a Maria está representando aqui como que a igreja, e a igreja, irmãos, vamos dizer assim, incerta, igreja improvável, porque assim é a igreja no bom sentido, e assim éramos nós. Igual o que Paulo fala aqui, a igreja de Corintos, o capítulo de número 6, o versículo 9. Paulo diz assim, 6:9. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o que, a igreja? O reino dos céus? Ou o reino de Deus? Você não sabe que os injustos não vão herdar? E aí ele começa a dar uma lista, né? Dos que não vão herdar. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os maldizentes, os sodomitas, os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o que, igreja? Reino de Deus. Preste atenção. Estas pessoas aqui
que viviam desse modo, dessa prática, a Bíblia diz que não vão herdar o reino de Deus. Pastor, no nosso meio aqui, eu não conheço da tua vida, mas provavelmente tinha pessoas que, vamos dizer assim, que era idólatra, tinha pessoas que viviam bebendo, pessoas que viviam no mau caminho, fazendo coisa errada. Pastor, verdadeiramente eu já vivi, eu era desse jeito. Eu andava desse jeito. Assim éramos nós, iguais, no bom sentido, a Maria Madalena, que vivia dominada pelo diabo, pelo inimigo, até que ela encontrou quem é a igreja? Jesus. Teve uma vida mudada. E aqui o próximo versículo, que é o 11, diz assim, ó, isso Paulo falando para a igreja, tá? E ele diz assim, ó, e é o que alguns têm sido, mas haveis sido o que, igreja? Lavados, mas haveis sido o que? Santificados, mas haveis sido justificados em nome de quem? Do Senhor Jesus e pelo Espírito nosso. Muitos da igreja eram assim, mas agora não são mais, porque foram lavados, foram perdoados, foram justificados. Diga amém, igreja. Muitos de nós aqui, irmãos, vivíamos assim, mas graças a Deus, Jesus nos alcançou e Ele nos transformou e nos fez ser hoje a igreja de quem? A igreja do Senhor. Diga glória a Deus. Eu e você, nós somos a igreja de Jesus. E sabe qual o detalhe? Você vai voltar lá para João capítulo 20, porque aqui a Bíblia diz, irmão, que Jesus, ele se revela a Maria. João capítulo 20. Jesus se revela a Maria e diz a ela o versículo de número 16, e disse ele, Maria, e a Maria então agarra os pés de Jesus, e eu vou usar essa expressão, a Maria abraça Jesus, a dor que a Maria estava sentindo, irmão, continua sentindo? Não, acabou. E é isso que Deus quer fazer na minha e na sua vida. Pastor, não entendi. Deus quer curar, irmãos, toda a nossa dor. Amém, igreja? Ele não quer que você fique com dor, sofrendo. Se você é a igreja dele, foi para isso que ele morreu. Foi para isso que ele revelou e revela a você. 1 de João 3:8, não precisa abrir não. Que lá, deixa eu colocar aqui na tela, aqui, ó. 1 de João 3:8, que diz assim, ó. Para isso ele se manifestou e revelou. Aqui apagou, tá? Só está do lado. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Agora, ó, para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras de quem? Do diabo. Toda a dor que a Maria estava sentindo, Jesus se revela a ela, pronto. Acaba toda a dor, o sofrimento que ela estava tendo, irmão. Jesus também se revela a nós que somos a igreja dele, para tirar toda a dor, todo o sofrimento. Não importa o que seja, ele não quer que você viva sofrendo. Diga amém, diga glória a Deus. Detalhe, Jesus se revela para a igreja, para Maria, que é símbolo da igreja, e aí Jesus dá uma mensagem para ela, que é o próximo versículo, que eu vou ler com você, que é o versículo, que ele fala para ela, o versículo 17, né? Disse Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai para os meus irmãos e dize-lhes que eu subo para o meu Pai, e para o meu Pai e você, pai, meu Pai e de vocês, e o seu Pai, terminando, meu Pai e vosso Pai. Aí o versículo de número 18, irmão. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e que ele lhe disse isso. A Maria sai e vai falar com os discípulos e dá a má notícia ou a boa notícia? A maior de todas as notícias, irmão, de que Jesus morreu, mais o quê? Ressuscitou. Porque se ele continuasse morto, irmão, tudo estaria acabado. Essa foi a grande notícia. Ele não morreu, mas ressuscitou e está vivo. Diga glória a Deus. Diga amém.
Esta é a incumbência da igreja, que somos nós, do quê? De levar essa notícia, irmão, a todos, que o nosso Senhor Jesus, ele morreu, foi crucificado, mas que ao terceiro dia, o que, igreja? Ele ressuscitou. Irmãos, Deus confiou à igreja essa é a responsabilidade de levar a palavra, e nós não podemos deixar de levar, porque essa é a maior e a melhor de todas as notícias. Diga glória a Deus. Você vai abrir comigo em primeira aos Coríntios, o capítulo de número 15, irmãos. Você vai ver um negócio aqui. 1 aos Coríntios, capítulo 15. Porque se Jesus não tivesse ressuscitado, irmão, se simplesmente o corpo tivesse desaparecido e Jesus não aparecesse e ficasse por isso, simples assim, nada adiantaria, irmãos. Eu e você estar aqui na igreja, a nossa fé seria inútil. 1 aos Coríntios 15, 14, que diz assim, 15, 14. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa o quê? Fé. Aqui Paulo está falando a respeito, irmão, explicando a alguns que eles, vamos dizer assim, duvidavam, atestavam, dizendo que não existe ressurreição de mortos. E aí Paulo está dizendo, olha, se não há ressurreição de mortos, Cristo então não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é vã. A nossa fé também é vã. Em outras palavras, não adianta o quê? Nada, tudo é perca de tempo. Se Cristo não tivesse ressuscitado, irmão, tudo que você pensar seria uma perca de tempo que nós faríamos hoje e até o que já havia feito desde então. Tudo seria inútil, mas louvado seja quem? Que ele ressuscitou. Diga amém. Pula lá para o versículo 20 aí mesmo, capítulo 15. Versículo 20 diz assim, preste atenção, versículo 20. 20, isso, mais. Agora Cristo, o que é a igreja? Ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Deixa eu terminar. Porque assim como a morte veio por um homem, por Adão, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, todos morrem em Adão, assim também todos serão o que, igreja? Vivificado em quem? Diga glória a Deus. Esta é a boa notícia, irmãos. E por que não dizer a grande notícia? Que Cristo ressuscitou e Ele está vivo. Diga glória a Deus. Diga amém. Esta é a mensagem que compete a nós como igreja de Jesus, que devemos levar para todos. Cristo morreu, mas não está morto. Ele ressuscitou. Diga glória a Deus. Diga amém. Entenderam sim ou não? Deixa eu dizer para você, eu vi um vídeo essa semana, que o vídeo é até interessante, eu vou te contar. A pessoa estava falando no vídeo assim, ela foi ao médico, aí o médico chegou e disse assim, perguntou qual era a religião dela, e ela disse, não, eu sou evangélica, sou crente e tal. E ele disse assim, olha, por que vocês crentes falam muito em Jesus, que tudo é Jesus, é Jesus, é Jesus e tudo mais? Ela disse, não, é simples, doutor, deixa eu te explicar. Suponhamos que eu venha aqui na clínica do Senhor e a sua mãe está ali na frente, está ali na recepção e você não esteja aqui. Então, quer dizer, se você não está aqui, mas está a sua mãe, então quer dizer que eu vou ser atendido, consultado pela sua mãe? Não pode. A sua mãe não é o quê? Não é doutora. Ela não estudou para isso. Pode ter estudado, mas no bom sentido não estudou. Então ela não estudou para isso. Eu não posso me consultar com ela. Eu tenho que consultar com quem? Com o senhor. Aí ele falou, faz sentido, porque eu que sou médico, sou formado e etc. Aí ele disse assim, isso no vídeo, tá? Mas suponhamos que você esteja aqui para ser consultada e você não tem dinheiro. Vai escutando. Você não tem dinheiro e talvez já não tem mais vaga, não tem mais tempo para lhe atender também, mas a minha mãe está na recepção. E aí você vai e fala com a minha mãe. E a minha mãe vem falar comigo. E ele diz assim, será que eu te atenderia a um pedido da minha mãe?
E aí, o que você acha? O pedido da mãe, o filho vai o quê? Vai atender. Então, é por isso que nós devemos falar com a Maria, e a Maria, que é a mãe, fala com Jesus e ele te atende. Bonito, né, irmão? Sim ou não? Então agora nós vamos falar com a Maria, que é a mãe de Jesus, e a Maria vai falar com quem? Com Jesus, e Jesus nos atende. É ou não é? Parece bonito. E aí acaba o vídeo. Mas não deveria ter acabado. Porque a mulher deveria ter dito: doutor, eu concordo com o senhor, que um filho atende o pedido da mãe. Só que se eu chegasse na recepção para falar com a tua mãe e ela tivesse morta, eu pergunto, ela iria me ouvir? Ela iria me atender em alguma coisa? Sim ou não, irmão? Não. Maria morreu, sim ou não? Ela ressuscitou? Não. Maria, continua morta ainda. Ela vai ter a ressurreição do último dia, mas não ressuscitou. A Maria está morta. Então, como é que eu vou poder falar com Maria para falar com Jesus? Não, o único que ressuscitou, está aqui, Jesus Cristo, ele ressuscitou e está vivo. Diga glória a Deus. Então, esta é a razão que eu não tenho que falar com Maria para falar com Jesus. Não tenho que falar com Paulo, com Pedro, com qualquer outro para falar com Jesus. Eu devo falar com aquele que morreu. Mas ao terceiro dia o quê? Diga glória a Deus. Este é o Deus que é vivo, irmão, verdadeiro, que é o que nós devemos propagar, a mensagem que devemos levar como igreja do Senhor. Diga amém. Entenderam, sim ou não? Então, muito bem, fecha a sua Bíblia e vamos aplaudir Jesus. Bem forte, irmãos. Coloca-se de pé agora. Aleluias. E eu quero que você agora, você vai colocar no seu coração, irmão. De fato, eu não sei, não conheço da sua vida. Talvez você possa estar passando, estar vivendo uma fase, um período da sua vida, e como de Maria.